E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Nesses tempos pandêmicos, do inferno que parece que não passa. Mas hoje vamos falar de bebê de novo, né? E, assim, é importante dizer que quando eu tô pensando em BBB, eu falo dele e eu não tô falando de estratégia de jogo e ou entendendo ele como pura e simplesmente entretenimento, né? Eu gosto muito de fazer a relação, aquela coisa de 1984 de George Orwell, né? De fazer um paralelo com a sociedade e entender e usar de exemplo porque aproxima. Então, eu geralmente não tô falando, o BBB não me interessa como entretenimento, assim, ele não funciona pra mim, inclusive, porque ele é um jogo que se conecta muito com essas emoções, raiva, dor. Então, é um troço que pra mim não me traz tanta proximidade para encarar ele como entretenimento, certo? Tendo dito isso, assim, a gente pode analisar a questão da empatia e a relação que ela tem entre a branquitude e a negritude no Brasil, certo? Assim, se você tem uma escritora maravilhosa chamada Ruby D'Angelo, agora saiu. Ruby D'Angelo, ela é uma escritora branca norte-americana que ela estuda sobre branquitude e ela tem um livro que chegou no Brasil que se chama Não Basta Não Ser Racista, certo? E nesse livro ela faz uma crítica ferrenha, assim, à branquitude e fala que a branquitude não tem a capacidade, nem crítica nem emocional, para conversar sobre racismo com pessoas negras ainda. E que a maioria das pessoas brancas, inclusive, não sabem que se você perguntar para uma pessoa branca agora, e você é uma pessoa branca, se você quiser deixar aí nos comentários, como o que significa ser uma pessoa branca, né? Diz aí. Então, é um best-seller, inclusive, super vendido. Então, isso faz a gente pensar sobre privilégios. Assim, o João, ele sairia de qualquer jeito porque ele ficou em cima do muro. Eu acho que ele ficou neutro, né? Então é aquela coisa que o povo chama de planta durante o jogo todo. E ele ia sair de qualquer jeito, em qualquer momento, assim, mas ele não saiu pelos motivos certos, é isso que eu quero te dizer. Né? A gente tem um país que diz que votou em Bozo por causa, né, que não queria o PT. E isso é uma lógica errada e reversa e contraditória do rolê, assim. O João sai nesse paredão agora porque as pessoas queriam colocar a VTube no paredão, né? Então você penaliza uma outra pessoa pela justificativa, não diretamente a ela, mas penaliza a outra pessoa por causa que você não quer o resultado oposto. Então, nesse sentido, é uma escolha errônea porque você não está fazendo as escolhas pelos motivos certos. Isso não me ver, certo? Então, quando a gente pensa no privilégio da maioria esmagadora, né, que foi construída e que tem um mundo que é construído na sua zona de conforto, se a gente pega, por exemplo, o exemplo do Arthur, né, ele é um homem branco cis hétero, né, super padrão, e ele tem aparentemente pessoas que defendem que ele não foi um macho escroto, tem outras que dizem que ele foi um macho escroto. Independentemente disso, ele tem o benefício da dúvida, que é uma coisa que jamais um homem negro teria. Ele automaticamente já seria visto intitulado como tal e provavelmente já teria saído da casa. Então, o Arthur, ele se mantém na casa por um privilégio de raça, certo? Que um privilégio que eu enxergo como um privilégio racial, nesse sentido. Então, é engraçado perceber essas nuances assim, né? A Juliette, que é provavelmente a ganhadora desse BBB, teve uma relação uma proximidade com o Rodolfo e coisa e tal, né? Que é um embuste que saiu, graças a Deus. E que a gente tem ali a amizade, que é Arthur, e Arthur tem uns posicionamentos de esquerda e umas coisas interessantes, mas ainda assim ele nunca parou e falou e repreendeu o Rodolfo nas suas ações errôneas. Assim como Juliette, naquele caso do cabelo de João, ela riu junto com o Rodolfo, ela não o defendeu, certo? Ainda assim, eles foram, de certa forma, coniventes com a ação, né? E isso, para mim, é problemático também quando a gente pensa em branquitude. Mas, abrindo esse parêntese, a gente pode pensar que a Juliette, ela tem posturas ótimas, né?
A Camila também, ela tem posturas ótimas dentro do jogo. Ainda assim, ela não tem o favoritismo e o apoio que a Juliette tem. E isso se dá porque Juliette é uma mulher branca. E a empatia das pessoas com pessoas brancas são maiores por uma própria estrutura construída, certo? Teve uma reportagem uns anos atrás, na Record, eu vou deixar aqui linkado em algum lugar, que colocou uma criança negra perdida, certo? Uma criança de uns 8, 10 anos, perdida, que fazia o sentido que estava perdida, e depois colocou uma criança branca que fazia que estava perdida no centro de São Paulo, se não me engane, né? Muitas pessoas passando, não foi em tempo pandêmico. E o que foi que deu resultado? A criança negra, ela ficou mais de uma hora perdida e ninguém parou para perguntar se ela estava perdida, se ela precisava de ajuda. A criança branca, loura, ela foi dentro de minutos, assim, eu acho que foram 5 minutos ou menos, dentro de segundos, né? Muito rápido. Foi identificado que aquela criança estava perdida e as pessoas chegaram até ela com muita rapidez. Então, assim, a gente tem essa dicotomia no Brasil, assim, a gente não pode afastar essa possibilidade, entende? Então, se a Juliette fosse uma mulher negra, ela dificilmente teria o favoritismo que ela tem hoje. E eu falo isso, por exemplo, no termo fada sensata. As pessoas negras que militam dificilmente são chamadas de fadas sensatas, geralmente são enquadradas como chatas, como exageradas e coisa e tal, e que vê racismo em tudo, porque de fato o racismo está em tudo, entende? Então, quando eu falo do BBB e que, enfim, eu não tô falando exatamente dessas pessoas, eu não tô falando especificamente das pessoas, eu tô analisando e fazendo paralelos com o contexto, e eu tô falando de macroestruturas, eu não tô falando especificamente do jogo, entende? Porque o jogo em si não me interessa tanto assim nesse sentido, certo? Me interessa mais enquanto experiência e enquanto reflexão, né? E não como propriamente dito entretenimento. Então a gente tem essas questões, assim, o Negro Di e o Projota, não estou defendendo eles, eles foram bem babacas, mas eles não tiveram em nenhum momento o benefício da dúvida, ele não teria, assim, mas as ações do homem branco, elas são ligadas à infantilização, que é ligada ao machismo, e são relativizadas. As ações de pessoas brancas são relativizadas, os erros das pessoas negras não. Então as pessoas negras elas estão fadadas a serem eternamente condenadas, assim, canceladas, né? Julgo, sei lá, o Carol com K, ou coisa e tal. Qual é a problemática do peso que a Lumena ou o Carol com K carrega enquanto pessoa preta dentro da mídia? É justamente o peso de que não existe representatividade, né? Então, essa representatividade é uma faca de dois gumes. Assim, porque, primeiro que pessoas negras são menos representadas, então a pouca representatividade é um problema, né? Porque a pouca representatividade homogeneiza os indivíduos, né? Então a pessoa negra passa a ser vista como representante de um grupo e não como um indivíduo, enquanto a pessoa branca está sempre, né, sendo vista como um indivíduo. Por quê? Porque tem N estereótipos que estão ligados às pessoas negras, enquanto as pessoas brancas têm multiplicidades, né? E isso eu tô falando de novela, de comercial, de tudo. Então, assim, as pessoas brancas, elas têm uma multiplicidade de identidades, né, simbólicas, enquanto as pessoas negras não. Então, elas nunca são vistas como pessoas individuais, assim como representantes. E por isso que dá esse BO, né, de que, porque a Carol foi... Eu não estou defendendo nenhuma das atitudes babacas, eu acho que a gente não deve passar pano para atitude babaca, nem de preto, nem de branco. Mas eu estou te dizendo que isso está interligado, entrelaçado com isso, entende? Arthur, mesmo sendo chamado de vilão, ele segue no BBB por um motivo. A Carol Conká ela foi cancelada de um jeito tão forte
Por quê? Porque ela era vilã também, né? Ela era vilã, mas não se enxerga uma pessoa preta, não se existe espaço. Então, quando a gente vai conseguindo esses espaços, a gente vai vendo que as pessoas negras, elas também são múltiplas, também tem contradições e complicações, mas ainda assim, isso é muito mais problemático ter por causa da falta da representatividade, entende? Então, a representatividade só existe e é tão importante porque não existe uma distribuição igualitária, né, dessa imagem na mídia. Então, quando a gente tira o João, a gente não está tirando ele pelo motivo certo, entende? Ele não está saindo porque ele mereceu sair, e sim ele está saindo por causa de uma outra questão, né, que é a querer que a VTube vá pro paredão, como aconteceu, inclusive, né? Então é assim, a gente olha pro passado do BBB, né? E aqui eu vou pegar uma cola que eu não sou obrigada, né? A Aline Ramos, ela fez uma seleção disso e vou falar aqui, por exemplo, BBB 19, né? A Paula Sperling, ela é a ganhadora, sendo que ela falou inúmeros comentários racistas e cheios de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana, certo? A Nayara de Deus, ela foi eliminada e ganhou um discurso enorme, né, do Thiago, porque ela falou sobre algumas relações sobre racismo dentro da casa, né? Então ela foi cortada. O Ronan, ele criticou uma esponja que tinha um formato de Black Power lá no BBB de 2016. E ele recebeu ataques racistas pesados, né, do lado de fora, assim. Então, essas pessoas. Então, existe uma dicotomia clara, assim, onde clara ou escura, é evidente, certo? Que as pessoas ainda são muito mais complacentes, né, e tem muito mais empatia com pessoas brancas do que com pessoas negras, até por um histórico racial, né, onde a pessoa negra ela é destituída da humanidade e dos sentimentos e a pessoa branca não, né, nunca passou por esse processo. Então a gente vem herdando ao longo do tempo essas estruturas que são problemáticas. Então, assim, quando a gente fala de escolhas e coisa e tal, assim, porque nada garante, assim, né? O João teve lá seus motivos para ter os seus conflitos com a Juliette. E a Juliette, por sua vez, não é perfeita. Esse endeusamento e essa elevação dela a essa categoria quase inquestionável é justamente porque no Brasil se eleva a um patamar muito maior uma pessoa branca que é uma militante, tem reflexões, do que uma pessoa negra. E isso é uma questão histórica. As pessoas brancas tendem a ser mais ouvidas, entende? Então eu não tô entendem ser mais ouvidas por uma questão estrutural, certo? Que desvalida o intelecto da pessoa negra. Então eu estou falando muito de racismo, estou falando muito de estrutura, eu não estou falando especificamente do BBB, assim, porque ano passado eu conversei com um colega e cheguei à conclusão de que, de fato, não importa quem ganha o BBB. Assim, é importante naquele momento da vitória, porque se for uma pessoa preta, deixa as pessoas felizes e coisa e tal, né? Mas ainda assim, do movimento, mas ainda assim é mais um milionário para a lista da Forbes, né? Assim, não, muitos milionários não fazem grandes mudanças estruturais e estruturantes, ou enfim, ou pontuais até, no nosso país. E eu tô falando de questão social, tá? Então é isso, assim. Então a gente tem que entender um pouco esse panorama. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer hoje, gente. Deixam aqui embaixo comentários e o que vocês acham sobre a questão. Vocês já sabiam desse BO sobre empatia? Não sei, né? Desculpa o barulho, tem um vendedor passando aqui. Se vocês ouvirem, é por isso, certo? Cheiro, beijo, fui!